Fala galera do mundo corporativo, como vão vocês? Tudo bem? Vamos conversar hoje sobre liderança. 7 dicas legais para você ser um líder ainda melhor. Se você já é um líder há algum tempo, nunca é demais rever. De repente alguma tenha lhe escapado. Mas se você, que acabou de ser promovido, ainda está um pouco assustado, né? E agora? Sou líder, né? O que eu faço? Você está no lugar certo. Esse vídeo vai te ajudar, vai te dar algumas dicas de postura, de comportamento, vai te fazer refletir e vai ser importante para que você consiga seguir o seu caminho, a sua nova atribuição com muito sucesso, tá certo? Se vocês não se inscreveram ainda no nosso canal, se inscreva para poder receber todos os nossos vídeos. Curte, comente, é muito importante para nós, para que a gente possa cada vez mais atendê-los. Vamos começar com as 7 dicas? Solta a vinheta! A maioria das pessoas inicia na função de liderança, na atribuição de liderança, se torna um líder, porque em algum momento ele era um técnico, um bom técnico, se destacou, e aí despertou interesse em dar uma equipe para esse bom técnico coordenar. Então ele se tornou um supervisor, um coordenador, um encarregado, um gerente, um supervisor, não importa o nome que é dado para a função. O que importa é que ele se tornou um líder. Ele tem pessoas que ele vai coordenar, que ele vai gerir. É uma gestão de liderança. A maioria acontece isso. Muito poucos já começam com a função de liderança nas suas carreiras. Eles crescem, eles têm um plano de carreira dentro da empresa. A primeira dica que eu dou para isso é: continue sendo você mesmo. Isso. A grande maioria dos fracassos de liderança é porque as pessoas mudam quando se tornam líderes. Eles não conseguem entender que o que mudou foi a função. É somente a função que mudou. Você não precisa deixar de ser você mesmo para executar essa nova função, essa nova atribuição. Pelo contrário, você vai ter que ser ainda mais você. Porque você vai começar a lidar com pessoas, com relacionamentos, com comportamentos. Então é importante que você esqueça que você não é mais um técnico, deixe o técnico que cuidava de assuntos burocráticos e passe a assumir a função de líder. Tá? Então o que mudou, na verdade, foram as suas atribuições. Estas sim vão mudar radicalmente. Mas se você continuar sendo você mesmo, aquela pessoa que se destacou, aquela pessoa que despertou interesse, você vai ter sucesso. Então, primeira dica é: não mude. Não caia nesse erro, nessa armadilha de tentar ser diferente porque agora você é um novo líder. Não, não mude. Continue você mesmo. Vamos para a próxima dica. A nossa segunda dica é: o que esperam de você? Então, vamos voltar um pouquinho lá no passado ou no momento em que te convidaram para ser líder. A minha pergunta é: ficou claro para você o que a empresa espera da sua liderança? Você está ciente, tem absoluta certeza de tudo o que você tem que fazer? O que a empresa falou para você? Quais os resultados que ela quer que você dá? Ficou claro isso para você? O que você tem que entregar? O que você e a sua nova equipe precisam fazer? O que estava errado que fez a empresa mudar e colocá-lo na liderança? Se isso não ficou claro para você, se você ainda paira sobre você alguma dúvida sobre isso,
É importante que você, tão logo possa, busque a pessoa que te convidou para ser líder ou o seu superior e esclareça isso. Isso é muito importante, por quê? Você tem que saber o que esperam de você, que resultado que você tem que entregar, o que a sua equipe tem que fazer para que você possa se aprimorar. Verificar o capital humano que você tem, se ele é capacitado, se ele é suficiente. Você tem que adequar os recursos de trabalho que você tem à disposição. Lembre-se, nós só encontramos os melhores caminhos se soubermos para onde nós queremos ir. Você precisa saber o que esperam de você, o que você tem que entregar para dimensionar a tua equipe, as suas atribuições, as suas tarefas e verificar se os recursos que você tem, sejam humanos ou sejam de ferramentas, são suficientes para você entregar. Porque se isso não for, você vai ter que sentar e conversar. Essa é uma das funções e atribuições de um líder, né? Chegar lá e conversar. Olha, você espera isto de mim, só que com isto que eu tenho, eu não consigo te entregar. Eu consigo te entregar X. O Y ainda não consigo, porque eu preciso capacitar o Leozinho, a Marianinha não está pronta ainda, os computadores que eu tenho são muito lentos, eu não tenho, eu precisaria de um software melhor, enfim. Mas você só pode falar isso para a pessoa se você souber. Então a segunda dica é: o que esperam de você? Está claro para você? Se não, bora lá conversar com o seu líder, com o seu supervisor, entender, anote tudo, volte para a sua sala e faça isso que eu falei. Faça essa abordagem, esse radar. Verifique, eu tenho isto para entregar e para fazer e eu tenho isto para fazer aquilo. É suficiente? Legal. Não é suficiente? Vamos conversar a respeito. Beleza essa dica? Vamos para a próxima? Então vamos lá. A nossa terceira dica: qual é o capital humano que eu tenho? Então, a terceira dica é: conheça a sua equipe. E quando eu falo conheça a sua equipe, não é só a parte técnica. É importante que você conheça a sua equipe em personalidade, em perfil, né? Como são os profissionais que você tem? Você deve ter um profissional mais mal-humorado, aquele cara mais chatinho ou mais reservado. Você tem um que é muito alegre e até pode incomodar os demais. Você tem o mais extrovertido. Você tem aquele profissional que é um bom técnico, mas não consegue se relacionar com ninguém. Você já tem aquele cara bonachão, aquele bom de oratória, que qualquer coisa ele vai e fala, ele assume as responsabilidades. Você tem aquele que você pode contar, né? Então é importante que você saiba e conheça quem são essas pessoas. O que você tem em mãos de capital humano? Por quê? Porque você, sabendo como é que é a sua equipe, você vai delegar melhor as tarefas, onde nós vamos falar na dica de delegação. Você vai transmitir melhor as suas ideias e as suas necessidades. Isso. Esse é um ponto importante, porque você não vai conseguir falar com todos da mesma forma. Nem todo mundo assimila da mesma forma o que você está comunicando. Então é importante que você saiba cada um, como é que você tem que conversar com cada um. Se você tem uma pessoa mais irritada, você já vai ter uma postura com aquela pessoa. Uma mais limitada, você vai falar de forma mais detalhada, com mais paciência. Aquele que é ansioso, você vai falar de uma forma mais rápida para acabar logo com tudo isso, né? Então, você tem que saber como é que é o seu material humano, como é que é a sua equipe. Para quê? Para que você possa colocar para cada um com técnicas diferentes. Cada pessoa vai exigir de você uma paciência, uma abordagem diferente para aquilo que você quer transmitir. Então, dica número 3, conheça muito bem a sua equipe. Vamos para a próxima dica. Essa dica aqui, que é a dica número 4, eu acredito que é a dica... Se ela não é a mais importante, ela é preponderante. Por quê?
Porque essa é a dica de que você mudou de posição, né? É a famosa frase do estilingue à vidraça. Isso mesmo. Antes, você era o estilingue. E atire a primeira pedra com estilingue, principalmente aquele que nunca foi um estilingue. Eu fui. Eu confesso aqui que eu já tirei muitas pedras dos meus líderes, né? E aí, quando eu me tornei líder jovem, né? Até o meu mestre, o meu mentor, quando me convidou para supervisionar um setor, ele já veio me dizendo, não me diga não, né? E eu fui e assumi a liderança. Mas eu confesso que depois que eu assumi a liderança, eu pude compreender melhor, quando eu era vidraça, compreender melhor por que determinadas situações a empresa não continuava, não conseguia atender a todo mundo. Então, como é que você faz para viver com isso? Ontem você era o estilingue e hoje você é a vidraça. Bom, o primeiro conselho que eu te dou é blinde a sua vidraça, né? Ah, mas como? Como eu vou blindar a minha vidraça? É fácil. Nossa, esse exercício é o mais fácil que nós temos. Volte na posição de estilingue. Faz de conta que você não é líder e volte lá a um técnico que você era até ontem na posição de estilingue. E aí você vai começar a se perguntar, né? Na posição de estilingue, você vai dizer o seguinte para você mesmo, né? Vai no espelho e se atira o estilingue. O que mais te incomodava no seu líder? Isso. Lembra, você era técnico e alguma coisa te incomodava no teu líder. Anota. Que tipo de atenção você desejava dele? Né? Você era técnico, você queria alguma coisa no seu líder. Que atenção que você queria ter dele? Como você gostaria que ele representasse você e a sua equipe nas lideranças superiores? Como você esperava isso dele? Quais comportamentos você esperava dele? Agora você volta para sua função de líder e pega isso como base, né? Essa é a famosa empatia, né? Eu me coloco no lugar do outro. Então, pois bem, quando você era técnico, você esperava tudo isso que a gente acabou de conversar. Hoje, como líder, você já tem uma base. Comporte-se assim. Procure fazer aquilo que você queria quando era técnico, quanto líder. Óbvio que nós vamos conversar daqui para frente que você não vai conseguir fazer tudo. Existe um porquê, isso faz parte das próximas dicas. Mas se você se voltar lá atrás e lembrar de quando você era estilingue, o que você atirava na vidraça, hoje você é a vidraça. Então, para blindá-la, é importante que você dê aos seus colaboradores, que você se comporte perante os seus colaboradores aquilo que você exigia do seu líder lá atrás. Olha que bacana. Agora você tem a oportunidade de fazer e de compreender por que de repente conseguimos ou não atender às necessidades de uma equipe. Tá certo? Essa é uma dica super legal. Você vai ver que se você conseguir fazer essa transposição, né, voltar para ser estilingue e voltar a ser vidraça, você vai conseguir melhorar o seu relacionamento com toda a sua equipe. Bora para a próxima dica? Vamos lá! Essa dica, a dica número 5, ela vai complementar a dica anterior, que eu disse que nem tudo você vai poder fazer agora que você compreende o que é ser uma vidraça, né? Essa dica número 5 chama-se transparência. Se você for neutro, imparcial e transparente, você vai ver que você vai conseguir se relacionar muito bem com a sua equipe e com a empresa, com os seus líderes superiores e com os líderes das demais áreas da empresa. Quando você assumiu a função de líder, as suas atribuições se tornaram muito mais relacionamento, muito mais troca, do que burocracia em si, né? Porque você está como um mediador.
Você está como uma pessoa que vai ficar entre as partes. A linha que separa você da equipe e da empresa, ela é muito tênue. Você está lá se equilibrando nessa linha para atender a todas as expectativas da sua equipe, que não são as mesmas expectativas dos donos da empresa, das lideranças. Não, elas não são. Você sabe disso, você já foi estilingue. Mas caberá você agora saber lidar com as duas partes, né? Afinal, você é o mediador, como eu disse. Então, como é que você vai conseguir fazer isso? Sendo imparcial. Então, assim, você vai ter que saber discernir quais das partes têm razão. Você vai ter que ser neutro, né? Não pode só querer defender a empresa ou só querer defender a sua equipe, os seus funcionários. Você não pode ter queridinhos no setor. Não pode ter queridinhos no setor, porque isso vai atrapalhar o seu trabalho, a sua função de liderança perante o grupo, perante a equipe, perante a empresa. Então, a imparcialidade, a neutralidade é importante, mas a transparência é fundamental, é mais ainda que essas duas. Por quê? Porque não também é resposta. Então, quando a sua equipe esperar algo de você, você foi até a empresa e não conseguiu atingir, atender a expectativa da sua equipe, você vai ter que saber voltar lá e falar não. E explicar o porquê não. E nem tudo você vai realmente conseguir atender, por quê? Porque a empresa ela tem regras, ela tem procedimentos que nem sempre são explícitas, o que eu acho um erro, a todos os colaboradores. Eu penso que todos os colaboradores devem ter explícitas as regras e procedimentos de todos os setores da empresa. Porque, afinal de contas, a empresa é uma máquina. Ela é uma engrenagem, ela é uma máquina cheia de engrenagem e todos têm que girar lá no seu tempo para que o objetivo final seja o resultado, que é atender bem ao cliente, né? Nosso objetivo final é o cliente. Então, você nem sempre vai conseguir atender, por quê? Porque tem as regras, tem os procedimentos e tem as legislações. A empresa nem sempre não faz porque ela não quer. Ela não faz porque ela não pode, porque tem um sindicato enchendo o saco dela, porque tem a legislação trabalhista, porque tem a legislação tributária, tem o meio ambiente, tem o social. Tem muita coisa atrás da empresa que não permite o empreendedor fazer o que ele quer. Nem todo mundo pode ser Google, que pode ir lá trabalhar do jeitinho que quer. Não, não pode, não dá. Tem certas áreas que os sindicatos são pesados, eles são. As leis, as NRs são pesadíssimas e tem que estar lá, andando nas regras. Então, cabe a você ser transparente para a sua equipe, chega lá e falar, olha, vocês me pediram isto e eu não consegui isto por causa disto, disto, disto. Seja transparente. É muito melhor você falar um não, bem dito, do que você não dizer o não e ficar com uma expectativa falsa, onde em algum momento eles vão perceber que eles não foram atendidos. E isso causa desconforto na equipe. Tá certo? Vamos para a próxima dica? Essa nossa sexta dica, ela é difícil para algumas pessoas. Eu confesso que, como consultora, eu vejo pessoas com dificuldades, que é a delegação. Tem pessoas que não conseguem delegar. Eu fiz um vídeo específico sobre delegação e eu vou deixar o link aqui na descrição para que depois se vocês tiverem essas dificuldades, mesmo se não tiver, eu acho legal ver esse vídeo, porque ele vai complementar as suas técnicas de liderança. Então, essa sexta dica, que é delegue, eu fiz até uma cola, então daqui a pouquinho, se você ver eu desviando o olhar, é porque eu tenho uma cola aqui. Sim, eu confesso, veja, eu estou sendo exatamente o que eu falei para vocês na dica número 5. Eu estou sendo transparente, estou colando, né? Porque tem algumas listas do que vocês precisam fazer e eu não quero que fuja nenhuma para vocês. Então, vamos lá. A primeira coisa para delegar é que você se conscientize, e isso é fundamental. Você não vai conseguir fazer as outras etapas se você não tiver a consciência de que você não é mais um técnico, né? A sua função mudou. Então,
quando você era um técnico, você fazia a gestão do seu trabalho de forma mais burocrática, né? Agora, quanto líder, você não pode mais fazer as suas atribuições de quando você era um técnico. Você tem várias atribuições que são específicas de um líder e você precisa se desapegar dessas atribuições, dessas tarefas de técnico, né? Você precisa delegar para alguém. Então, o que eu posso te ajudar nesse momento é falar um pouco para você sobre quais são as suas atribuições de líder, para que você entenda o quanto é importante você desapegar dessas tarefas de técnico, porque essas que eu vou falar agora, elas são fundamentais para que você tenha o seu tempo melhor distribuído quanto líder. Então, vamos lá falar sobre quais são essas atribuições. Talvez você já saiba, mas se não souber, fica aqui a dica. Então, o seu tempo de líder, impreterivelmente, vai ser consumido, vai ser preenchido para verificar se a equipe está executando o que e como e quando você pediu, né? Porque veja só, quando você assumiu a liderança, você não está delegando só as tarefas suas, você também delega as tarefas de todo o departamento. É de sua responsabilidade. Então, se de repente você tem lá os técnicos e eles estão executando as tarefas deles, e você está vendo que algum desses técnicos não estão executando a contento, você vai tirar essa atividade dele e vai delegar para outro, né? Então, para você verificar se a sua equipe está executando o que, como você pediu, você precisa ter tempo para isso. Será que os resultados que te pediram, lembra daquela dica? O que esperam de você? Estão sendo atingidos? Você só vai saber se os resultados estão a contento se você acompanhar a sua equipe. Para fazer esse acompanhamento, você precisa de tempo. Então, você não pode ficar lá sentado e fazendo tarefinhas burocráticas, né? Você tem que ter tempo para reuniões. Ah, mas aqui tem empresas que amam reuniões, amam. Elas são alucinadas, elas têm uma obsessão por reunião. Então, são empresas que têm 2 reuniões por dia, tem 25 reuniões na semana e esquece que as pessoas precisam trabalhar. E aí é muito engraçado porque você vai para uma reunião, eles te dão um prazo para fazer, só que no dia seguinte você está em outra reunião, no outro dia você está em outra reunião e você não tem tempo de fazer aquilo que eles te pediram porque você está na reunião. E ainda te cobram na próxima reunião daquilo que você não entregou, mas você estava na reunião. Então, você tem que se preparar para ir nessas reuniões. Eu vou fazer um vídeo sobre reuniões que eu acho que as pessoas vão até se divertir, né? De como que as reuniões acontecem em algumas empresas e o quanto elas não são produtivas, não. Não. Você também tem que ter um tempinho para capacitar a sua equipe. E quando eu falo capacitar, é porque lembra, lá atrás você era um bom técnico, você despertou interesse e eles esperam de você que a sua equipe trabalhe como você trabalhar. Então, você vai ter que sentar do lado de alguém e capacitar, explicar, ó, isso não é assim, isso é assado, vai ter que fazer assim, vai ter que fazer assado. Isso demanda tempo, né? Organizar a agenda da sua equipe. Não é só a sua agenda que tem que ser organizada. Então, imagine assim, o objetivo aqui era delegar, tirar de você algumas coisas para que você tenha tempo para fazer isso que nós estamos falando, né? Estamos conversando, mas você não pode, em hipótese nenhuma, se liberar e sobrecarregar o outro, porque o outro tem as atividades dele. Então você tem que ter o discernimento, você vai ter que ter a atenção de quando delegar, ter a certeza de que você não está deixando algum colaborador folgado e outro sobrecarregado.
Cabe a você organizar essa sua agenda. E o mais importante, isso aqui eu acho fundamental que o líder tem que ter. Tempo para a sua equipe, para ouvir a sua equipe. Seja ouvir um conselho, seja ouvir uma reclamação, seja ouvir uma sugestão, enfim, você tem que estar aberto para ouvir o colaborador e as outras lideranças. Por quê? Porque você é líder de um grupo de pessoas, de um setor, de um departamento, que está prestando serviço a outro departamento, né? Todos somos clientes internos. Então, se você está prestando serviço, pode ser que algum serviço chegue de forma não muito boa. Então, você vai ter que ter tempo de ouvir as outras lideranças. De repente, você pode ouvir, inclusive, elogios. Não importa. Você vai ter que dispensar um tempo na sua agenda para interações. Então, olha como a delegação ela é importante para você. Né? Essas atribuições de líderes não podem ser suprimidas, elas precisam ser dispostas na sua agenda e para isso você precisa delegar, se livrar, desapegar das tarefas burocráticas de quando você era técnico. Tá certo? Difícil essa tarefa, né? Mas tem que fazer, não tem jeito. Vamos para a próxima dica. A 7ª dica é: continue sendo um ser humano. Como assim, por exemplo? Exatamente. Pode parecer surreal, mas alguns líderes, eles se transformam quando assumem a liderança. Eu não sei se dá um tchutchu, o que acontece, mas eles se perdem. Alguns se perdem no poder. Sim, porque quando você se torna líder, você tem alguns poderes. Eles são otorgados alguns poderes para você exercer a sua liderança. Mas se você for um ser humano comum, você vai perceber que esse poder, ele não é seu. Ele é do cargo, ele é da função. Se você deixar de ser líder amanhã, você perde esse poder. E esse poder, ele só é bom se ele for bem usado. Se ele não for bem usado, se você deixar de ser um ser humano e não souber usar esse poder, você vai acabar com essa liderança. Por quê? Porque a equipe vai se ressentir. Tem pessoas que quando se tornam líderes, elas se afastam. Ela deixa de tomar cafezinho, ela deixa de almoçar, ela se isola. Não, pelo amor de Deus, agora é que você precisa ser amigo. Agora que você precisa assistir aqueles programas que você odeia. Isso mesmo, aqueles programas ridículos, besteróis, mas você precisa assistir porque você precisa participar do rol da sua equipe, da conversa da sua equipe. Você não pode ser um patinho fora d'água. Ah, não gosto do Big Brother? Assista, vai, um só, ou lê na internet um resumo do Big Brother, vai. Mas eles vão estar conversando e um líder participativo é outro papo. Eles gostam. A sua equipe gosta de ver você participar. Eles querem. Você vai ter que ter empatia, né? Saber se colocar no lugar do outro. Você vai ter que saber ouvir. O que a equipe mais deseja, e olha, eu posso afirmar isso para vocês, porque eu já fui líder e eu já dispensei tempos do meu trabalho dando conselhos pessoais. Mas eu recebi em troca dos meus liderados apoio quando eu precisei. Eles compraram objetivos meus quando eu precisei, porque eu era, além de líder, eu era amiga deles. Eu tinha paciência com eles, eu tinha compreensão do quanto que determinada atribuição para ele era difícil. Mas eu não tinha outra pessoa para fazer, eu precisava que ele fizesse. Então eu tive paciência de sentar e explicar 5, 10, 15 vezes. Né? Então, se você não conseguir ser humano é isso. Né? É fazer com que você contamine o ambiente de forma motivacional. Nunca, pelo amor de Deus, deixe que o seu mau humor contamine o seu funcionário.
Quando você chegar, fale bom dia, não custa nada para você falar um bom dia, de preferência se puder com um sorriso. Tá, teu time perdeu. Esquece disso por enquanto. Chegou lá, bom dia, esquece do teu time. Funcionário espera o seu bom dia. Lá no café, você sabe disso porque você já foi estilingue, a primeira coisa que as pessoas falam é, não, nem bom dia esse cara dá para mim. Nossa, você viu como ela é mal-humorada? Aí já começam a falar que ela é mal-humorada, que ela não casa, que ela né, precisa se relacionar melhor. Então, a 7ª dica é continue sendo um ser humano. E você vai ver quanta coisa boa você vai receber dos seus liderados. Tá certo? Vamos para o nosso encerramento. Esse aqui é muito legal, você vai se motivar. E por fim, para a gente encerrar as nossas dicas, fica aqui, não é uma dica, mas é uma lembrança, né? Quando você assumiu a liderança, você assumiu a responsabilidade de levar uma equipe, um departamento, ou um setor, a um resultado final, né? Então, todo sucesso ou todo fracasso, ele é um resultado seu. Ele é de uma responsabilidade sua. Então, você também, quanto líder, vai precisar de ajuda. O que eu fiz, e eu aconselho demais líderes fazerem, é buscar ajuda, referências. Então veja na empresa com quem você se identifica mais e converse. Devem ter líderes parecidos com vocês e faça uma troca, converse com eles. Explique as suas dificuldades, os seus acertos, peça conselhos. Aprimore-se, estude, leia bastante, esteja sempre atualizado de economia, de futebol, de besterol, de tudo. Tenha lazer e hobby. Nunca, preste atenção no que eu vou te dizer, nunca abdique da sua vida pessoal para ser um líder, porque isto vai te desequilibrar. Se você não está conseguindo ter a sua vida pessoal porque você está sobrecarregado no seu serviço, então aquela dica de delegação tem que ser revista. Você tem que andar com o teu cabidinho, sabe aquele cabide que você dobra, põe na bolsa? Aí quando você está saindo de casa, você pendura a tua vida pessoal na porta de casa e vai trabalhar. Quando você está voltando do trabalho, você pega o cabide, veste a roupa pessoal e pendura a vida profissional. Não entra em casa problemas profissionais, não entra na empresa problemas pessoais. É preciso saber fazer essa separação. Então, ame-se. Seja você mesmo. Ame o que você faz. Isso é importante, por quê? Porque a missão de um líder, ela é maravilhosa. Ela é difícil? Ela é difícil. Mas ela é maravilhosa, porque não tem nada mais gostoso do que você olhar para a sua equipe e vê-la trabalhando feliz, satisfeita. Sabendo de todas as dificuldades que as empresas têm, e elas têm, mas você, quanto líder, está mediando tudo isso. Você está capacitando pessoas, você está fazendo com que pessoas cresçam também. Isso é muito legal. Então, parabéns, você é um líder e essa função, essa atribuição é maravilhosa. Espero que tenham gostado das dicas. Dá um like, façam os seus comentários e nos vemos nos próximos vídeos. Foi muito legal estar aqui com vocês. Super beijo!